bom, quero nessa noite compartilhar uma palavra de Deus no seu coração, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo número 3, verso número 18. Aleluia. Nessa noite de oração, 2 Coríntios, capítulo número 3, verso 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós: mas todos nós, com rostos descobertos, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos orar ao Senhor. Queremos entregar a nossa vida a Ti. Pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Deus, que eu desapareça, mas que o Senhor cresça nesse lugar. E que o Senhor seja exaltado, entronizado nesse lugar. Porque essa é a nossa oração. Assim nós pedimos e declaramos crendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse tempo, você deve ter visto nas nossas redes sociais, nós estamos num mês muito especial para nós metodistas. Nós estamos comemorando e celebrando a experiência de Wesley, a qual nós chamamos de a experiência do coração aquecido. Então, durante esse mês, nos nossos cultos de terça e domingo, nós vamos ministrar uma série especial ao seu coração, que chama Um Só Coração. Essa série vai trazer alguns princípios da parte de Deus para você. E nós oramos e cremos que o Senhor Jesus Cristo irá falar poderosamente ao seu coração. Por isso, se você pode, pega um papel para anotar, escreva no seu caderno aquilo que o Espírito vai fazer. Faça uma agenda de oração, coloque tudo aquilo que o Espírito está falando no seu coração. Isso vai te ajudar a crescer no relacionamento com o Senhor. E aí, nós queremos refletir isso. A palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, é de dentro para fora. É do nosso coração que flui todas as coisas. E a palavra do Senhor vai dizer, olha, se uma coisa que você precisa guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. O reino de Deus, ele não é algo para ser visível. O reino de Deus é para ser manifesto. E para que o reino de Deus seja manifesto, precisa fluir de dentro de você. Porque o reino de Deus, ele não é uma estrutura. O reino de Deus, ele está em você. A palavra fala lá em Lucas que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está em nós. Então, aquilo que precisa convergir sai do nosso coração. E precisa sair da nossa vida. E é por isso que em Gênesis a palavra vai dizer que cada um gera conforme a sua espécie. Ou seja, eu vou gerar conforme eu sou. Sabia que você vai gerar discípulos conforme você é? E aí a grande pergunta que eu faço para você: como você tem sido na sua caminhada com Deus? Se todos os discípulos que você gerar for igual a você, no seu casamento, na sua família, na igreja, no ministério, como vai ser? A palavra do Senhor diz, olha, apóstolo Paulo, muito sério, ele fala isso, olha, olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Às vezes, na caminhada com Deus, a gente sempre depara com o novo convertido. E o que a gente diz para ele? Olha, não olha para o homem não, olha para Cristo, né? Coitado, fica imaginando o novo convertido na igreja. Ele não deve saber para onde olha, porque ele precisa de uma referência. Ele precisa de você. Ele precisa de alguém cujo coração está tratado no Senhor, para ser um modelo. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha para mim. Pode olhar para a minha vida, porque eu estou seguindo a Jesus. E a gente? Como que a gente está com a nossa vida com o Senhor? E aí, eu trago para nós a história de Wesley. John Wesley, gente, era um homem de oração. Ele era conhecido pelo seu movimento de oração e de santidade na Inglaterra. E esse movimento de oração de santidade, ele não só mudou a estrutura espiritual daquela localidade, mas como mudou a estrutura política, econômica, todas as esferas da Inglaterra foram transformadas pela experiência de Wesley. Até que ele chegou ao momento em que o movimento, que não pretendia em si ser uma igreja,
se transformam em uma igreja numerosa na Europa. E aí nós vamos entender o seguinte, que tudo aquilo que o Wesley fazia, o Wesley apenas manifestava aquilo que estava dentro dele. Sabe, irmãos, nós precisamos manifestar aquilo que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Ele está para além da nossa denominação. Ele está para além das nossas estruturas. E aí o Wesley, ele vivencia um momento muito importante na sua história, que é o momento que ele sente seu coração estranhamente aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Mas, antes de ele chegar a esse momento, Wesley já era filho de pastor, filho de uma mãe tremendamente abençoada, filho de uma mulher de oração. Aí numa determinada realidade da sua vida, ele encontra com um pastor que era um pastor morávio alemão, os moravianos. E naquele contexto Wesley estava frustrado. Wesley já vinha frustrado. Ele estava voltando da Virgínia após ter sido enviado para uma missão, e ele não encontrou êxito nessa missão. Ele estava frustrado. E aí ele encontra com esse pastor, e ele entra para o navio. Então ele tem a sua experiência quando um dos pregadores começa a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele sente o seu coração estranhamente aquecido. A grande questão é que na nossa vida, às vezes, nós estamos assim como John Wesley. Nós somos, talvez, desde berço, caminhando na vida com Deus, caminhando na igreja, caminhando com o Senhor, mas nós entramos no automático. Wesley entrou naquele momento de estar caminhando na sua vida no automático. Estava caminhando, estava fazendo. Aliás, ele estava servindo a Deus. E aí a grande questão da nossa vida é que o Wesley, quando ele entra naquele navio para ter experiência, sabe qual era o desejo dele? Ele, no coração dele, diz que ele desejava se libertar de uma religião que era totalmente formalista, de que ele desejava viver a palavra de Deus de forma prática. E aí, assim como Wesley estava trabalhando muito para o Senhor e sem ter uma experiência, nós às vezes estamos trabalhando na casa de Deus, fazendo tudo para Deus, querendo ainda impressionar Deus com o nosso trabalho, cara, com o nosso serviço, com aquilo que a gente faz, com o nosso ministério. A gente está nesse automático e a gente acredita que isso ainda seja uma bênção na nossa vida. Bênção é a gente poder entrar no nosso quarto e entender aquilo que Deus está falando, é dobrar o nosso joelho e entender, joelho no chão, entender aquilo que Deus está falando com a gente, porque coisas passam. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas a sua igreja é muito abençoada, ela tem isso, tem aquilo. Coisas passam. Bênção é a gente poder dar uma resposta para aquilo que Deus espera de nós. Bênção é a gente poder ouvir o Senhor Jesus Cristo falando ao nosso coração e entender aquilo que Ele quer de nós. E era isso que transformou a vida de Wesley. Foi isso que levou e impulsionou Wesley a ser aquilo que nós conhecemos dele hoje. Às vezes, nós estamos aplaudindo na nossa vida aquilo que a gente deveria denunciar. E às vezes a gente está se alegrando, sabe, com coisas que nós na nossa vida deveríamos rejeitar. Porque nós entramos no automático com Deus e fazemos as coisas simplesmente agora por fazer e sem entender o propósito. Quantas coisas da caminhada com Deus na igreja você faz, mas você nem entende o que você está fazendo. Você faz porque na verdade você sabe que sempre foi feito assim. E aí você entra nesse automático na sua vida assim com o Senhor. E aí, isso acontece porque a gente precisa, assim como Wesley, ter consciência daquilo que Deus está fazendo no mundo. E aí eu te pergunto, o que Deus está fazendo nesse tempo? O que o Senhor está fazendo nesse tempo? E a palavra fala que se nós cremos, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. Se nós obedecermos, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. Deuteronômio 28. E aí o Wesley, John Wesley, ele ouve a voz de Deus. Interessante que obedecer, obediência, e a mesma palavra que diz ouvir,
tem o mesmo significado na Bíblia, que é o verbo chamar. Ouvir e obedecer está ligado à mesma posição. Wesley então entende aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E ele então vai experimentar algo de Deus poderoso na sua vida. Wesley então tem a sua experiência com Deus. E aí, aquela igreja que não dava oportunidade para ele, que era a igreja anglicana, ele começa então a pregar fora do templo. Wesley vai para fora do templo, ele prega em cima do túmulo da sua mãe. Ele começa a pregar nas ruas, e diz o diário de Wesley que quando ele pregava, e o Wesley não pregava como a gente aqui agora não está pregando, talvez só dando uma olhadinha aqui no esboço. Não, Wesley pegava aquele texto e ficava lendo o tempo todo. Mas no momento que ele estava lendo, diz o diário que muitas pessoas começavam a ser tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Pessoas caíam no Espírito. Pessoas recebiam dons da parte de Deus. Mas o que era isso, pastor? Não era eloquência, porque isso talvez ele não tinha. Isso era um coração transformado, cheio da glória do Senhor. Porque não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente é. E a palavra do Senhor diz que Deus escolhe aqueles que não são. E se Deus está escolhendo aqueles que não são, por que a gente está querendo ser alguma coisa ainda hoje? Por que a gente está lutando para ser alguma coisa? Porque Deus escolhe aquele que não é para fazer a obra dele. Deus escolhe aquele que é improvável para fazer a obra dele. A graça de Deus, entenda, a graça de Deus, ela não anula a sua capacidade. Ela potencializa a sua capacidade. Mas a graça de Deus não é a sua capacidade. A graça de Deus é o fundamento de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, não deixe a graça de Deus em vão. Não faça da graça de Deus algo em vão. Deus falou com você. Você seria um pregador, uma pregadora. Quantas vezes você já leu a Bíblia nesse ano? Deus falou que ia fazer um milagre na sua casa. Falou amém. Mas quantas vezes você já orou pela sua casa nesse ano? Deus falou que ia realizar um milagre, mas o que você tem feito? O que você tem se colocado à disposição para fazer? E aí Wesley, ele fala uma frase muito importante, que é conhecida sobre todos nós, por todos nós. Ele diz, olha, o mundo é a minha paróquia. Sabe por quê? Wesley estava ouvindo. E aí a palavra do Senhor diz, né? Ouve, Israel, aquilo que o Senhor está dizendo. O seu compromisso hoje é ouvir aquilo que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê que eu aprendo com isso? Tem coisas, olha só, tem coisas que Deus já desabilitou, mas ainda não removeu. E tem coisas que Deus já habilitou, mas ainda não estabeleceu. O que é isso, pastor? Lembra de Saul? Ele desabilita Saul, mas demorou 20 anos para ele poder remover Saul. Lembra de Davi? Ele estabelece Davi, mas demora 20 anos para ele poder colocar Davi para reinar. Existem coisas que a igreja brasileira está fazendo, mas que Deus já desabilitou, que não está mais no coração de Deus. E existem coisas que Deus está fazendo, que nós precisamos entender o projeto de Deus para esse tempo. Ele estabelece Davi depois que Saul vai embora. E para que o Davi apareça, a gente precisa liberar Saul do nosso coração. A gente precisa liberar Saul da nossa história. Liberar Saul da nossa vida. E às vezes nós insistimos naquilo que talvez não está trazendo resultado da nossa vida. Você deseja mudança na sua vida? Então você precisa mudar algumas atitudes. E mudar às vezes dói mesmo. Porque o novo é desconhecido. Sabe quando você compra um tênis novo? Ele fica meio apertado, não fica? Até ele, lacear, um pouco, ficar ali, entrar na forma, dói um pouquinho. Por quê? Porque ele é novo, mas é necessário. Você precisa de um tênis novo. Porque muda a estação, muda a roupa. Muda a estação, muda as formas, mudam as coisas. E às vezes nós não contextualizamos mais. Porque a nossa mentalidade está lá no sacerdócio levítico. Qual era o princípio do sacerdócio levítico? Valorizar muito mais as leis do que a aliança. Valorizava muito mais as leis. E olha o que a palavra de Deus diz lá em Êxodo 19. Se ouvires a minha voz e guardares a minha
aliança. Vocês serão uma nação santa, uma nação poderosa. E aí Deus encontra com Moisés. Deus fala assim, Moisés, vai lá e diz isso para o povo. E aí diga para o povo guardar a minha aliança, para ele ouvir e guardar. Então Moisés desce e vai lá e fala para o povo. E aí o povo diz para Moisés, fala assim, Moisés, fala para Deus que tudo aquilo que ele quiser a gente vai fazer. Entenda, Deus não queria que aquele povo fizesse alguma coisa. Deus queria que aquele povo ouvisse aquilo que ele está falando. Ouvisse e guardasse a aliança. Mas hoje nós estamos muito mais ligados ao sacerdócio levítico. Nós priorizamos muito mais uma regra. Priorizamos muito mais alguma coisa que diz que você tem que fazer assim, assim, assado, do que uma aliança. No meu ministério eu priorizo muito mais uma aliança do que um talento, do que um dom. A pessoa pode chegar para você e ter todos os talentos, dons e carisma, mas somente uma aliança vai sustentar e vai gerar um ministério profícuo na presença de Deus. E aí, a palavra fala que, então, Moisés ali em Êxodo, e no Êxodo capítulo número 20, Deus desce. Interessante, quando Deus desce, o monte fumega, acontece uma experiência maravilhosa. E ali o povo começa a se esconder. O povo começa a se esconder nas tendas. Sabe por que o povo começa a se esconder? O povo diz, Moisés, fala aqui pra gente, Moisés. Traz aqui o meu entendimento, Moisés. Porque se Deus aparecer, nós vamos morrer. Às vezes nós precisamos, e sempre corremos atrás de um Moisés para falar o nosso coração. Porque toda vez que Deus fala conosco, a gente morre. Morre a nossa carne, morre algo dentro de nós, para que Jesus viva, para que o Senhor viva em nós. Toda vez que Deus fala diretamente com você, algo na sua vida, toda vez que você tem um encontro com a glória de Deus, algo morre, para que uma virtude da parte de Deus seja consolidada no seu coração. Entenda, vai ter dias que a sua posição não vai te ajudar. Vai ter dias que o seu status, os seus diplomas, nada vai te ajudar. Wesley, da Universidade de Oxford. Wesley, aquele homem que estava ali, olha, John Wesley estava 2 anos já, um tempo trabalhando e não conseguia nada. Olha, o ministério frustrado, gente. O ministério que não tinha fruto, não tinha presença de Deus, não tinha graça. E de fato não tinha graça. Ele precisa de uma experiência com Deus para ele dizer, olha, eu quero largar a minha religião formalista. E aí, sabe o que acontece? Nesses dias você vai precisar da graça de Deus. E sabe o que eu quero dizer para você? Guarde seu coração. Só dá valor à graça e à misericórdia quem precisa dela, ou quem já experimentou ela. Sabe por que a gente tem facilidade de julgar o outro? Porque a gente ainda não precisou da misericórdia. Porque no dia que você precisar da misericórdia, você vai mudar a sua forma de agir com o outro. Você vai mudar a sua forma de se relacionar com o outro. Ninguém conhece misericórdia até experimentar dela na sua vida. E aí, querido, quando Deus desce, o povo se esconde, Deus fala com eles. E aí, por que a gente precisa refletir isso de dentro para fora? Lá em Êxodo ainda, capítulo 4, Moisés, ele coloca a mão no coração. E quando ele tira a mão do coração, a mão dele está totalmente apodrecida. Sabe por quê? Porque assim como está o teu coração, assim como está o teu coração, assim vai ser o teu serviço. E eu pergunto para você, como é que está o teu coração hoje? Como é que está a tua vida com Deus hoje? A gente precisa viver uma vida de santidade diante de Deus. Não faça da graça algo em vão. Paulo trabalhou muito mais. Deus está falando com você, se esforce mais, se dedique mais. Wesley, quando entendeu a graça, revelação do seu coração sendo aquecido, ele começa a pregar, e o avivamento começa a alcançar aquela cidade. Um avivamento que transforma não só o espiritual, mas o social. E ele sabe que eu entendo que Deus não tem monopólio com uma instituição, ou com uma regra, ou com uma doutrina. É por isso que Deus está levantando vários jovens, garotos nas praças, para pregar, para levar libertação, para gerar vida, porque Deus está se movendo no tempo. Há ciclos na nossa vida, a nossa vida é feita por ciclos.
E guarde uma coisa, eu vou pregar domingo, mas eu vou te dar um spoiler. Aquilo que nos trouxe até aqui, talvez não será suficiente para nos levar até onde Deus quer que nós cheguemos. Aquilo que levou a sua vida espiritual chegar até onde chegou, não será talvez necessário e importante para te levar aonde Deus quer levar você. Reavalie a sua vida. Talvez se você precisar mudar alguma coisa, mude hoje. Se Deus falou, prepare, se envolva. Deus dá unção para quem se envolve. Você quer a unção de Deus? Se envolve. Deus não vai desperdiçar a unção. E aí, eu quero orar com você nessa noite. Você nesse tempo. Deus sempre, olha só, Deus sempre vai entregar chaves nas mãos de homens e mulheres. Deus sempre vai entregar chaves à mão de homens e mulheres que o temem. E a palavra do Senhor diz que a estes Ele fará conhecer a sua aliança. Guarde algo no teu coração. Pode parecer que a gente está perdendo as coisas. Pode parecer que a gente está perdendo tudo na nossa vida. Mas nós não estamos. Sabe por quê? José, quando deixou as suas roupas com Potifar, José, quando deixou as suas roupas lá com a mulher de Potifar, ele saiu, ele perdeu tudo, perdeu as suas roupas, perdeu o seu emprego, perdeu a sua mordomia, perdeu tudo, ele saiu envergonhado, perdeu o emprego, os privilégios. Mas é melhor, às vezes, a gente sair nu, perder o emprego, perder algumas coisas, os privilégios, do que envergonhar. Ele não envergonhou. E você sabe o restante da história. Porque todo vencedor aparentemente é um perdedor. A palavra do Senhor diz, quando vão chamar de Deus, por que você me chama de bom? Bom é só um Pai. Por que Ele está dizendo isso? Bom é aquele que completou. Para Deus o mais importante não é quando você começa, quando você termina. E por que Ele disse que bom é o Pai? Porque Deus já havia terminado todas as coisas. Jesus ainda não. Naquele contexto. Sabe, eu já vi muita coisa boa terminar ruim. E eu já vi muita coisa ruim terminar boa. É por isso que eu não digo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Porque talvez aquilo que está sendo um desastre hoje pode ter um fim glorioso. E aquilo que aos seus olhos está sendo muito bom. Porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus para a sua vida. Aquilo que talvez esteja sendo muito bom pode terminar ruim. Mas aquilo que pode hoje estar sendo um desastre, Deus pode reverter a história. Só para que você experimente o quão bom, agradável, perfeito é a vontade de dele sobre a sua vida. Você pode orar comigo nessa noite? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Pai, exaltar o Teu nome nessa noite, Pai. Assim como Wesley teve seu coração aquecido, nós queremos dizer, Jesus, enche o nosso coração, enche a nossa vida, Pai, aquece o nosso coração, Deus. Deus nos faz entender aquilo que o Senhor tem no tempo para nós. Wesley, John Wesley, ele se movia no tempo, naquilo que Deus estava fazendo. E nós queremos nos mover naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós não queremos ficar preso a uma situação ou a uma experiência do passado, mas nós queremos avançar, nós queremos experimentar, queremos ver o Senhor fazendo novamente. Por isso nós dizemos, Jesus, meu coração é o Teu altar. Aleluia, Jesus, Tu és santo, Pai. Tu és santo, ora Ele, ora Ele, ora Ele. Entenda isso no seu espírito, porque tudo aquilo que você entende, você desfruta. Aquilo que você entende, você vive nessa dimensão espiritual. Entenda isso no teu coração nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Diga isso para o Senhor nessa noite. Enquanto isso, coloque aí seus pedidos de oração. Nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos interceder ao Senhor por você nessa noite. Aleluia. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus.
enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Deixe que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração. Wesley gerou transformação naquele mundo, naquela sociedade. Você foi escolhido por Deus. Ele te escolheu. Ele te escolheu, Ele te institui, Ele te constitui para arrancar, para derribar, para plantar, para colher, para fazer aquilo que Ele mesmo estabeleceu na sua vida. Por isso declare isso nessa noite. Nós te damos e te damos honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui orar por você, compartilhou o pedido. Vamos orar, né? A nossa irmã de Lamar, né? Paz do Senhor, pastor, quero pedir oração pela minha família. Vamos orar pela família da nossa irmã de Lamar, o Guinho. Glória a Deus por essa família abençoada. O Paulo, né? Nosso irmão Paulo, né? Peço oração pela vida da Yasmine Cássio, que Deus abençoe a gravidez, né? A Laís, né? Peixoto pede a gente orar pelas mamães. Vamos orar aqui. Andressa, orar pelas famílias. Glória a Deus, né? O Graciano pede para a gente orar pela igreja. Orar pela igreja, os pastores, pedido da Andressa. Oração pela gravidez da prima Bianca. Oração pela cura dos doentes, da consolação, e dê consolação para os que perderam seus entes nessa pandemia, em nome de Jesus. Vamos orar aqui para que o Senhor cuide, né, da saúde mental e espiritual. Um pedido aqui da nossa irmã Andressa. Aleluia. Eliane, né, oração pela igreja, o Brasil, o trabalho dela, família, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui. Sim, ó, orar para a família do Wagner, né, orar pelas famílias, o pedido da Neide, orar pela família da nossa irmã Gina, o Paulo de Souza Gomes. Agradeço a Deus, né, pela vida do Guilherme, sobrinho, mais um ano de vida completo hoje. Glória a Deus. Pela Renata pede aqui pra gente orar pela prima dela Marta, a Simone Marques pela família, a Gina pela Cidade de Mulheres, vamos orar, né, o Paulo pela vida do Hernani, né, e a família Pietro e Yasmin que estão grávidos. Glória a Deus.
Orar pelo Fernando, né, cliente do Rio de Janeiro, aí do Alessandro, que está internado com Covid-19. A Lucileia Candim, né, para orar pelas famílias da igreja. Glória a Deus. E o Graciano pede para a gente orar pela igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar esse clamor ao Senhor. Colocar diante do Senhor esses pedidos de oração. Você pode ir na sua casa fechar os seus olhos. Você pode ir na sua casa. O Paulo Gomes pede aqui para a gente orar pelo Patrick. Coronavírus, vamos estar orando também pela vida dele em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, nós queremos te dar o nosso coração nesta hora. Espírito Santo, abençoe a nossa vida. Cada pedido aqui colocado, Deus, nesses comentários. Cada pedido aqui derramado, Deus, no teu coração. Jesus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada, ó Deus, família, cada irmão e irmã, ó Deus, cada pessoa que necessita de cura, de restauração, de portas abertas, do cuidado do Senhor. Nós oramos, ó Deus, por cada pedido aqui, ó Deus, que está no teu altar. Nós colocamos, ó Deus, essas famílias no teu altar, pois sabemos que o Senhor, somente o Senhor pode fazer algo na nossa vida. A nossa esperança não está em carros, em cavalos. A nossa esperança não está, ó Deus amado, naquilo que o mundo está dizendo para nós. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, naquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor e colocamos a nossa vida diante do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Receba cada pedido, cada alvo de oração, cada casa, cada família que está acompanhando a gente agora. Seja abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Minha mãe pede aqui oração. Também mais pedido de oração pela Juscelia, né, que está no Pará. Pelo Andrew, um abração, Andrew. Né? E também pela vida aqui da minha irmã, que vai completar 21 anos na segunda-feira. Glória a Deus. Amém. Então, vamos louvar mais uma canção. A gente termina em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida aqui com a gente, por você participar desse tempo de oração. Lembrando que quinta-feira nós temos live de bate-papo. E quem vai estar com essa live aí vai ser o pastor Eliezer, da Igreja Metodista Central em Além Paraíba. Vai participar com a gente. Então, olha, cola com a gente lá no Instagram às 20 horas, vai ser muito bacana ter você participando com a gente. Ó, tá aparecendo aí na nossa tela, né, o nosso Instagram, @metodista.uba, né? Vai lá, segue lá a gente no Instagram, você vai receber as novidades lá e também vai ficar por dentro daquilo que está acontecendo na nossa igreja. Sábado às 16 horas, culto infantil da Rede Plug, e domingo às 19h30, um grande culto de celebração, adoração ao Senhor. Vamos celebrar Jesus, Ele está aqui, Ele vive para todos sempre. Amém? Glória a Deus.